Olá, querida igreja da Associação Paulista do Vale, feliz Ano Novo! Eu estou aqui para lembrar você que nós já chegamos no ano de 2025 e esse ano é o ano que nós queremos dar uma ênfase especial aqui no nosso território no tema da vida cristã. E o texto bíblico que nós escolhemos como base, o texto-chave para esse ano, é o texto do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 22, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É como se Deus estivesse dizendo: viva a palavra. Ela não é apenas um conteúdo a ser discutido, ela é um guia, um tutorial que deve moldar as nossas escolhas e as nossas atitudes. Ellen White confirma esse pensamento ao dizer que os princípios religiosos devem caracterizar toda a vida. É bastante comum declararmos ter uma religião, mas isso quase nada vale. Podemos alegar ser seguidores de Cristo, podemos afirmar crer em todas as verdades da palavra de Deus, mas isso não trará benefício ao nosso próximo, a não ser que a nossa crença esteja entrelaçada com a nossa vida diária. Nossa alegação pode ser de tal modo elevada quanto ao céu, mas não salvará nós mesmos nem aos nossos semelhantes, a menos que sejamos de fato cristãos. Um exemplo correto promoverá mais benefício ao mundo do que qualquer profissão de fé. O apóstolo Paulo foi um dos autores do Novo Testamento que melhor sistematizou essa relação profunda entre a suprema graça de Deus e o viver transformado que ela provoca no nosso coração. Há um texto de Paulo bastante sugestivo em que ele diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã. O termo grego que o apóstolo Paulo usa para essa expressão vã é o termo kenon, que pode ser traduzido como vazio. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer com isso é que a graça de Deus, ela nos foi dada não para nos tirar de um vazio, de escravidão, de trevas e nos colocar em um outro vazio. Não, muito pelo contrário. A graça de Deus, ela nos salva para nós vivermos em novidade de vida. Ela nos tira do vazio para nos preencher, para nos abastecer das virtudes de Jesus Cristo, do fruto e do poder do seu Santo Espírito. O próprio apóstolo Paulo confirma essa conclusão ao ensinar que nós somos salvos exclusivamente pela graça. Mas nós não somos salvos para continuar vivendo em pecado, e sim para praticarmos boas obras. Salvação é graça, obediência é gratidão. É a renovação do nosso compromisso de vivermos transformados pelo poder maravilhoso da graça de Deus. E essa transformação que a graça de Deus provoca na nossa vida, ela traz pelo menos 3 grandes resultados na nossa jornada cristã. O primeiro resultado é a santidade. Santidade é um conceito muito amplo na Bíblia, mas nós gostaríamos de dar a ênfase no conceito de santidade como crescimento espiritual. É o processo de amadurecimento, é o desenvolvimento das virtudes de Jesus Cristo na nossa caminhada. Há inúmeros textos bíblicos que confirmam a santidade como um processo de desenvolvimento. E esse processo, ele se traduz no nosso compromisso familiar, ele se traduz na identificação e utilização dos nossos dons espirituais para a edificação do corpo e também na confirmação dia após dia do nosso discipulado em Cristo. O segundo grande resultado tem que ver com a nossa saúde. Ela diz respeito ao cuidado que nós precisamos ter com todas as áreas da nossa existência. Nós cuidamos da nossa vida promovendo e praticando um estilo de vida saudável que beneficie não apenas o nosso corpo, mas a nossa mente e também as nossas emoções. E o terceiro e último resultado é a solidariedade, uma atitude que se desenvolve através do compartilhamento das dádivas que Deus nos confiou, com aqueles que mais necessitam, com aqueles que precisam e que cruzam o nosso caminho todos os dias. Essa atitude, ela nos leva a sermos mais parecidos com Jesus, que enquanto esteve nessa terra, demonstrou profunda compaixão, aliviando o sofrimento das pessoas e levando esperança àqueles que mais necessitavam.
São esses três grandes resultados, santidade, saúde, solidariedade, que quando experimentados na nossa vida, eles validam o nosso discurso, eles validam as nossas crenças. Ellen White teve um pensamento semelhante a isso quando ela escreveu: muito se tem na conta de cristãos, simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Não introduziram, porém, a verdade na vida prática. Não creram nela e nem a amaram. Não receberam, portanto, o poder e a graça que advém mediante a santificação da verdade. Os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os transforma em sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, ela é uma maldição ao seu possuidor e, por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. Esse texto é forte, não é mesmo? É por isso que nós precisamos viver uma experiência mais profunda, mais real, com a graça de Deus, a fim de que possamos viver o Evangelho, crescendo em espiritualidade, cuidando melhor do nosso corpo e compartilhando as bênçãos de Deus e a mensagem maravilhosa de que Jesus muito em breve voltará. Então, vamos viver isso juntos em 2025? Que Deus continue abençoando você, a sua família e a sua querida igreja. Um abraço.